and welcome aboard. As we prepare for departure, we ask that you pay close attention to the following important information about this A300 airplane. Your seatbelt should be fastened whenever the Fasten Seatbelt sign is illuminated. To fasten your seatbelt, insert the metal tip into the buckle until you hear a click. To change the length of the belt, adjust the strap. A melhoria contínua dos índices históricos de segurança é o resultado de estudos e ações em todas as áreas e atividades da indústria da aviação, da infraestrutura dos aeroportos, tecnologia e equipamentos a bordo, evolução de procedimentos operacionais, treinamento, entre outros aspectos. Olá, amigos do Aeromuseu! Neste vídeo, iremos fazer uma breve viagem na história da evolução da segurança a bordo das aeronaves comerciais. O transporte de passageiros por ar teve início nos anos 10 do século passado, onde desbravadores demonstraram interesse por essa atividade de transporte inovadora, principalmente após o término da Primeira Guerra Mundial. Em pouco tempo, a incipiente indústria nascente viu-se diante de seus primeiros desafios em função da adoção de ideologias e regras nacionais, causando muita confusão para a navegação aérea internacional, principalmente na Europa. Já em 1919, em Paris, foi realizada a Convenção relativa à regulamentação da navegação aérea, conhecida como a Convenção de Paris. Voar era visto com certa resignação, pois era algo novo e desconhecido. A década seguinte foi de expansão, onde fabricantes de aeronaves viajavam o mundo realizando campanhas em prol do transporte aéreo, convencendo governos e a população das vantagens trazidas por esse novo meio de transporte revolucionário, motivando o estabelecimento de operadores locais. Acidentes aéreos tornaram-se comuns nesta nova atividade e a preocupação com a segurança de quem estava a bordo ganhava força, mas os caminhos ainda eram desconhecidos. Charles Monteith, engenheiro-chefe da Boeing Airplane Company, estava otimista quando fez a sua apresentação na reunião aeronáutica da American Society of Mechanical Engineers, em maio de 1929. Ele garantiu ao seu público que a segurança estava também no topo da agenda da Boeing. Sua proposta para a disponibilização de paraquedas para os passageiros havia sido rejeitada. Não foi aceita pelos transportadores americanos e nem pelos europeus. Quanto aos cintos de segurança, disse ele, ingleses e holandeses são contra sua instalação. A maioria dos aviões que operam atualmente nos Estados Unidos não fornecem cintos aos passageiros, mas estamos demonstrando que podem ser muito necessários.
O primeiro comissário de bordo conhecido foi o alemão Heinrich Kubis. Em março de 1912, Kubis tornou-se o primeiro comissário de bordo da história quando começou a cuidar dos passageiros e a servir refeições na companhia aérea alemã DELAG, a bordo dos requintados dirigíveis. Kubis ajudou a salvar vidas, auxiliando na evacuação do dirigível Hindenburg, do qual era tripulante. Ellen Church foi a primeira comissária de bordo. Enfermeira e piloto treinada, Church queria pilotar aviões comerciais, mas esses trabalhos não eram abertos a mulheres. Ainda querendo voar, Church trabalhou com sucesso para convencer a Boeing Air Transport, predecessora da United, de que a utilização de enfermeiras como assistentes de bordo aumentaria a segurança e ajudaria a convencer os passageiros de que voar era seguro. Seu primeiro voo decolou a 15 de maio de 1930. As informações eram inicialmente prestadas aos passageiros através dos bilhetes de passagem. Vejamos esta passagem do Sindicato Condor de 1931. No verso estão descritas as condições gerais de transporte, que inclui informações como as descritas no item 4, sobre a proibição de fumar, no item 5, a proibição de conduzir a bordo aparelhos fotográficos, e no item 6, a proibição aos passageiros de atirarem objetos pelas janelas do avião. Nenhuma menção a cintos de segurança. Os cintos de segurança tornaram-se comuns em aeronaves comerciais nos anos 30 e 40. Embora seu uso foi muito polêmico até a definição dos requisitos finais, que ocorreu somente em 1972. As técnicas de comunicação com os passageiros foram beneficiadas com a introdução e expansão da impressão offset, permitindo a produção de novos produtos gráficos. Vejamos este panfleto da Panair do Brasil, impresso no Rio em maio de 1940. Curioso notar as informações sobre canetas tinteiro, a citação de que o passageiro não necessita de roupa especial para voar, e o mais curioso, a explicação de que seu corpo acompanhará automaticamente o movimento do avião em curva, voltando com esta posição primitiva, demonstrando quão rudimentar era o conhecimento do público usuário. Nenhuma menção ao cinto de segurança e saídas de emergência ainda. Ilustramos agora uma capa de passagem da Cruzeiro do Sul, impressa em outubro de 1943. Aqui, pela primeira vez, se nota a recomendação do uso dos cintos de segurança, indicando inclusive a presença de aviso luminoso. Durante a Segunda Guerra Mundial, milhares de vidas foram salvas com a utilização de um dispositivo de flutuação conhecido por Mae West, adaptado pelo engenheiro John Boyle, que desde 1935 fabricava equipamentos de resgate. Era o colete salva-vidas da maneira que conhecemos hoje, com cilindros pneumáticos e, em caso de falha, com a capacidade de ser inflado manualmente.
Os anos que seguiram o final da guerra foram anos de muita expansão da aviação comercial. Os coletes de Boyle e os botes salva-vidas foram adotados como equipamento requerido para voos sobre grandes extensões de água. A adoção de briefings e distribuição de safety cards com instruções sobre procedimentos de ditching ou amarragem obedecia a regulamentos internacionais mandatórios. Com a inauguração dos voos para Nova York, a Varig implementou esse folder, ilustrando os requisitos internacionais de segurança. Nos primórdios da adoção dos safety cards, grandes textos tornavam difícil a compreensão e visualização da mensagem que era transmitida. Ao analisarmos o folder da Lufthansa, distribuído a bordo nos voos para o Brasil a partir de 1956, verificamos que o mesmo já possuía uma versão em português para melhor compreensão dos passageiros brasileiros e já eram ricos em ilustrações. Neste folder da Real, de antes da formação do consórcio com a Aerovias Brasil, nota-se uma melhor comunicação com figuras, sendo pela primeira vez indicado a necessidade do uso dos cintos de segurança em voos domésticos. Neste outro, já após a formação do consórcio com a Aerovias e usado em voos internacionais, notamos uma evolução ainda maior na comunicação visual com a utilização de cores. Com a chegada dos aviões a jato no final dos anos 50, abrindo uma nova era na aviação, novos conceitos foram desenvolvidos com relação à segurança dos passageiros a bordo. O aprendizado foi duro, às custas de uma época com muitos acidentes e incansáveis estudos para aumentar os níveis de segurança de voo. Muito tempo de estudos e muitos recursos foram aplicados no desenvolvimento de equipamentos e procedimentos para aumentar os índices de sobrevivência em acidentes onde investigações apontaram ser possível sobreviver ao impacto, com a possibilidade de haver um maior número de sobreviventes se pessoas tivessem conseguido sair das aeronaves envolvidas antes que tivesse rompido o fogo. Os chamados crash tests foram realizados a partir de 1964, com aeronaves pilotadas remotamente e com bonecos ocupando os assentos de tripulantes e passageiros. As aeronaves eram destruídas em situações planejadas e o evento registrado em vídeo. Os aspectos analisados incluíam a estrutura da fuselagem, a forma como o incêndio se desenvolvia, bem como o movimento dos bonecos. O FAA americano iniciou a investigação sobre a prevenção de 2 tipos de incêndios pós-acidente. O primeiro foi chamado de Fireball, em que o combustível cria vapor que inflama e encobre o avião depois da sua paralisação. O outro foi chamado de Flashover, em que o interior do avião atinge uma temperatura suficientemente alta para se inflamar instantaneamente. Para que vidas sejam salvas após um acidente, a Fireball deve ser evitada, e a cabine deve permanecer habitável o tempo suficiente para evacuar os passageiros. Durante os estudos, verificou-se que uma cabine estruturalmente sólida, encoberta por chamas
permanecia habitável durante cerca de 2 minutos. Para além disso, o calor no interior tornava-se tão intenso que acabava desenvolvendo uma condição de flashover. O ponto de flashover foi considerado como sendo o tempo disponível para evacuação. Como resultado desses estudos, a FAA propôs inicialmente um tempo de evacuação de 2 minutos. Uma análise mais aprofundada, porém, levou a FAA a reduzir o tempo para 90 segundos. A partir de então, este é o tempo que deve ser demonstrado por um fabricante de um novo tipo ou modelo de avião comercial para obtenção da sua certificação. Os resultados finais desses testes foram seguidos de diversos novos requisitos, como por exemplo a adoção de escorregadeiras infláveis para a evacuação, mais um desenvolvimento de John Boyle, para todas as aeronaves onde o piso das portas estão a 1,80 m ou mais do solo. Cabe ressaltar que antes das escorregadeiras infláveis, alguns aviões de passageiros utilizavam escorregadeiras de lona, que exigiam que a tripulação efetuasse um extenso procedimento de montagem. Neste safety car do Convair 990 da Varig, de 1964, podemos ver a lógica dos escorregadores de lona, que deveriam ser montados, 2 tripulantes desciam ao solo utilizando-o como corda e o mantinham tensionado para a evacuação dos passageiros. Outros aviões que no Brasil utilizaram este tipo de escorregadeira de lona de operação manual foram o Caravelle, os YS-11 e os HS-748 Avro, ambos em suas portas traseiras. Notem que neste pouso sem as rodas do nariz em Porto Alegre, as escorregadeiras ficaram inutilizadas em função do ângulo da fuselagem. Os Eletras, por sua vez, operaram com este tipo de escorregadeira manual até a sua aposentadoria em 92. Eis um caso polêmico. Na segunda metade dos anos 60, a Varig utilizava o mesmo safety car nas frotas de 707, DC-8 e Convair 990. O acidente com o PEA, um DC-8 na Monrovia em 1967, trouxe à tona um problema grave com essa padronização, uma vez que a porta dos 707 eram abertas movendo-se a alavanca no sentido anti-horário e nos DC-8 no sentido horário, ao contrário. No referido acidente, muitos passageiros pereceram por não conseguirem sair da aeronave antes que o fogo se alastrasse. O relatório final aponta que a porta dianteira direita nem sequer havia sido aberta e a porta dianteira esquerda estava parcialmente obstruída. Os Boeing 727 brasileiros já vieram equipados com escorregadeiras infláveis, como pode ser observado nestes cartões de segurança da Cruzeiro e da Varig da época da chegada dos aviões. Como resultado de estudos adicionais, cogitou-se disponibilizar para cada passageiro o chamado Smoke Hood, uma espécie de capacete flexível para proteger da inalação de fumaça tóxica e do fogo. Os testes, entretanto, indicaram a perda de preciosos 45 segundos de tempo para evacuação. Estes equipamentos estão disponíveis a bordo para a tripulação para utilização no combate ao fogo. Os assentos flutuantes foram introduzidos como alternativa aos coletes salva-vidas para voos continentais. Os jatos colocaram em cena as máscaras de oxigênio para todos os passageiros. Nos aviões a pistão e turbohélice, o regulamento exige máscaras para somente uma porcentagem dos mesmos. O maior acidente aéreo da história ocorreu em 1977 em Tenerife. Foram 583 vítimas. 67 pessoas que estavam a bordo do avião da Pan Am sobreviveram.
Muitos dos sobreviventes em entrevistas durante as investigações relataram que a leitura do safety car os ajudou a escapar do avião em chamas. Este é o modelo de safety car utilizado na época, já com ilustrações cujo padrão visual se tornou referência para toda a indústria. A evolução continuou com a instalação das luzes de emergência, com o objetivo de direcionar o fluxo de evacuação para a saída mais próxima nos casos de fumaça e escuridão. Este tipo de cartão da Varig foi o mais longevo que conhecemos. Introduzido quando da chegada do DC-10 em 74, somente foi substituído quando da introdução do MD-11 em 91, portanto foram 17 anos de uso. Por fim, os safety cards são itens muito populares de colecionismo no mundo inteiro, com grupos de trocas e comércio pela internet. Pode-se contar parte da história de uma empresa aérea através de seus safety cards. Mas lembre-se, esses cartões fazem parte dos equipamentos de segurança a bordo. Bem-vindos a bordo! Solicitamos a sua atenção para os procedimentos de segurança desta aeronave que serão apresentados neste vídeo. A sua bagagem de mão deve ser acomodada nos compartimentos apropriados ou debaixo da poltrona à sua frente. As áreas de acesso não podem ser obstruídas. Na decolagem e no pouso, certifique-se de que o encosto de sua poltrona esteja na posição vertical. Sua mesinha travada e seu cinto afivelado. Para afivelar seu cinto, encaixe a extremidade na fivela, ajuste-o puxando a tira. Para soltar o cinto, basta levantar esta face da fivela. Recomendamos manter seu cinto afivelado enquanto estiver sentado. É proibido fumar durante este voo. Por motivo de segurança, também é proibido fumar nos lavatórios e cada lavatório está equipado com um detector de fumaça. Caso necessário, máscaras de oxigênio serão liberadas automaticamente de um compartimento próximo ao seu assento. Permaneça sentado e puxe a máscara para ativar o fluxo de oxigênio. Coloque a máscara sobre a boca e o nariz e respire normalmente. Somente preste auxílio depois de colocar a sua máscara. Coletes salva-vidas estão localizados debaixo de sua poltrona ou no braço central de seu assento. Se necessário, retire o colete do invólucro plástico e vista-o permanecendo sentado. Prenda as tiras na fivela e ajuste o colete puxando as extremidades. Ao abandonar a aeronave, infle o colete, puxando os comandos vermelhos para baixo. Caso o colete não infle imediatamente, sopre pelos tubos. Em voos de longa duração sobre a água, este avião também está equipado com botes salva-vidas nos compartimentos próximos às saídas de emergência. Caso seja necessário, utilize-os conforme ilustrado no cartão de instruções. Esta aeronave possui 6 saídas de emergência. Localize a mais próxima do seu assento. Todas as portas de emergência são identificadas pela placa Saída. Caso haja perda de energia elétrica, luzes sinalizadoras ao longo dos corredores indicarão o caminho para as saídas. As portas são abertas deste modo. E a escorregadeira infla automaticamente. Em caso de pouso de emergência, adote uma das seguintes posições de impacto. É proibido sentar, deitar
ou acomodar berços no piso, uma vez que as máscaras só podem ser alcançadas se você estiver no seu assento. Alguns equipamentos eletrônicos podem interferir nos instrumentos de navegação da aeronave. Toca-disco CD, telefones celulares, brinquedos eletrônicos, walkie-talkies e pagers devem ficar desligados durante todo o voo. Laptops podem ser utilizados, porém, o uso de mouse sem fio, CD-ROMs e impressoras está proibido. Instruções de segurança também se encontram no cartão no bolso da poltrona à sua frente. Leia-o atentamente. Esperamos que tenham uma boa viagem e obrigado por voar vários.